Olá, meus amigos, muito bom dia. É um prazer, sou o doutor Antônio Martins de Farias, sou contador, sou advogado, moro aqui em Santa Cruz do Capibaribe. E hoje, 1º de novembro de 2024. Muito obrigado a você, meu amigo, minha amiga que tem dado seu like, seu dislike, fazendo seus comentários. Obrigado aos 514 amigos, principalmente ao Ulisses, ontem o número 514. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo a você que se inscreveu. Bom proveito a todos vocês. O meu canal tem sempre como finalidade passar informações que nem sempre, né, a grande mídia e as redes sociais nos dão uma certa clareza, né? Fica muita dúvida. Então eu procuro fazer um bate-papo para aprender, né? Para mantermos atualizados, né? Então hoje eu digo assim, nós estamos vivendo uma turbulência muito grande na economia, né? Cobrando do governo Lula, o dólar está a quase R$ 6, eu acho que, não sei se né? Em alguns, com certeza em alguma praça ele passa de R$ 6. Jornais estão divulgando 5,80, 5,90, né? Mas provavelmente em pouco tempo chegará a R$ 6, o que é um absurdo, né? Pra você ter uma ideia, esse ano a moeda americana já teve uma valorização de 18%. Qual é o problema do dólar se valorizar muito? Veja bem, o problema da moeda americana, que é a moeda que move o mundo, tudo é pago em dólar, tudo é precificado em dólar. Você vai construir uma máquina, trabalha em dólar, né? Você dolariza, você diz, essa máquina custa US$ 200, 2 milhões de dólares, 3 milhões de dólares. O real é apenas uma conversão. Né, as empresas brasileiras, elas trabalham, principalmente as empresas filiais, capital estrangeiro, ela tem dois orçamentos. Um orçamento em real, que é para efeito de fisco e tal, mas na verdade o orçamento verdadeiro é o orçamento em dólar. Então ele fixa o salário dos seus empregados em dólar, não pode passar de US$ 1.000 por ano, de 12 ou 13 mil dólares por ano. Então tudo é fixado. Quando o dólar aumenta muito, o que acontece? Um aumento de preço, né? O supermercado aumenta a farinha, aumenta o arroz, aumenta o feijão, aumenta o óleo, aumenta o azeite, porque esses preços têm como base o dólar. Isso é muito prejudicado, isso prejudica demais o pobre, porque o pobre vai ao supermercado, ganha o salário mínimo, o salário mínimo só tem um reajuste anual pela inflação do país. Não vai nunca ser de 18%. Vai ser 3, 5, 8, 9%, né? De acordo com, não sei qual é a inflação anual, né? Está em 4,55, segundo alguns. Então, o que a gente tem um aumento do salário mínimo é 3%, 5%. Demos aumento real do salário mínimo. Deu. Mas com o aumento do dólar, não serviu para nada, porque os preços, né, os medicamentos, principalmente medicamentos, todos os medicamentos no Brasil têm como base a moeda americana. Então o pobre brasileiro sofre muito, porque ele paga um preço muito alto e ganha muito pouco, né? Ele paga em dólar e ganha em real. Esse é o grande problema do Brasil, né? Isso vai para as gôndolas do supermercado, né, que são as prateleiras, né? Esse efeito do dólar passa para o supermercado. Quando você vai comprar amanhã, a semana que vem, você não vai comprar o arroz pelo mesmo valor, o feijão pelo mesmo valor, o óleo pelo mesmo valor, a farinha pelo mesmo valor, a carne, principalmente a carne, outra commodity que é cotada em dólar, né? Porque o Brasil é o maior exportador de carne, então o preço da carne repercute o que o mercado internacional está disposto a pagar. Então, quanto mais desvalorizado o real, melhor para o exportador, ele ganha mais dinheiro, né? Em compensação, quem é rico ganha muito dinheiro com a desvalorização do real, mas o pobre sofre muito, né? A pobreza aumenta, porque tem o aumento de inflação, óbvio que terá aumento da inflação nos meses, né, seguintes, né? Se um dólar está a R$ 6, quase R$ 6, o que vai acontecer? Vai haver aumento de inflação. Aumento de inflação, o Banco Central vai dizer, eu preciso de aumentar os juros. Mais juros, menos investimento, né? Porque o Banco Central tem a política monetária como meta lá, conseguir controlar a inflação, é função do Banco Central. O Banco Central não pode fechar os olhos, não pode obedecer às diretrizes do governo,
porque ele tem que trabalhar com a realidade, com a economia. O presidente do Banco Central trabalha com a realidade econômica, não é com a posição de Lula. Ah, Lula, baixa os juros, baixa os juros. Mas baixar os juros não pode ser por decreto. Baixar os juros é de acordo com a realidade econômica. Né? E o Brasil vive uma situação difícil quando se fala na sua dívida interna, que os especuladores, o chamado mercado, resolveu atacar. Né? Eu compreendo, eu sou favorável que haja uma redução da dívida pública. Eu sempre já fiz vários vídeos aqui, minha preocupação com a dívida pública. Mas vamos lá. Na década de 70, o dólar aumentava, a desconfiança do governo era grande. Por quê? Porque o Brasil não tinha recursos para pagar seus compromissos internacionais. Né? Mas aí, na rearrumação que o governo Fernando Henrique fez na economia e criou uma espécie de caderneta de poupança, numa linguagem mais simples para todo mundo, no Banco Central, que hoje esse saldo é de 372 bilhões de dólares. É muito dinheiro? Não, mas dá para dar uma garantia, vamos dizer assim, uma folga, um fôlego para que o Brasil cumpra seus compromissos internacionais. Então isso não afetaria a desconfiança dos investidores, né, dos aplicadores no mercado financeiro, no mercado de ações, na compra de títulos, né, investimentos no Brasil, porque o Brasil tem condições de arcar com seus compromissos. Com a dívida externa, por exemplo, que o Brasil toma bilhões de dólares, os turistas que vão para os Estados Unidos, para a Europa, lá se endividam no seu cartão de crédito, tudo isso é convertido em dólar. O Brasil tem que ter moeda no Banco Central para pagar em dólar essa fatura para o mundo. Né? Então, tudo isso é essa questão que tem que ser dita como funciona. Quando um brasileiro vai viajar para os Estados Unidos, para a Europa, e ele gasta lá em dólar no seu cartão de crédito, o governo vem aqui no Brasil tem que ter dólar para pagar o restaurante que ele almoçou em Londres, o museu que ele visitou em Paris. Isso tudo é preciso de ter dólar no Banco Central. O Banco Central aqui, ele compra moedas diariamente, é uma cesta de moeda. Ele compra dinheiro do Japão, dinheiro da Alemanha, dinheiro da Suíça, dinheiro para pagar os compromissos internacionais. Então, nesse aspecto, o Banco Central está bem, o Brasil está bem. O Brasil é muito exportador. Está um lado só do agronegócio, que eu já fiz vídeos aqui, que eu não gosto de ser só o agronegócio, porque fica monocultura. O Brasil tá quase um país monocultural, ou seja, só exporta um produto, que é soja, o agronegócio, que praticamente. O país que mais compra tecnologia nossa são os Estados Unidos, mas o governo brasileiro resolveu não gostar dos Estados Unidos, né? O presidente Lula fez uma opção de fazer parte dos BRICS, quer apoiar os BRICS para criar uma moeda fora, uma forma de pagamento fora do dólar. Tudo bem, isso é decisão de governo, eu não vou dizer se está certo ou está errado. Só que os BRICS é o quê? O BRICS é um condomínio de ditadores, né? E lá China e Rússia. Não pense que o Brasil vai liderar. O Brasil não vai liderar o BRICS nunca. Apesar, o BRICS, o ano que vem, em 2025, o Brasil será a presidência do BRICS. É aparente, é só no papel, só na fachada. Quem vai mandar nos BRICS é China e Rússia. Talvez a China, que são países que realmente têm muito dinheiro. O Brasil não vai fazer nada, vai fingir que faz parte dos BRICS para dizer pela dicotomia, pela personalíssimo de Lula de ser contra o imperialismo americano. Não estou aqui condenando ninguém, tá, gente? É uma questão de opinião. Essa é a opinião do PT. O PT não gosta dos americanos e paciência. Eu não estou aqui dizendo se os americanos estão errados, se o Brasil está certo, não vou entrar nesse detalhe. Acontece o seguinte, né? Qual é o problema, né, do aumento do dólar, então? Se o Brasil tem recursos financeiros para pagar suas dívidas externas, a economia brasileira está crescendo, a inflação está sob controle. Espera aí. Todos os sinais são positivos. O emprego está quase pleno emprego. Você vê ontem, tem uma notícia no Jornal do Comércio de hoje, que Pernambuco foi o estado que mais empregou emprego formal. Graças a Deus, né? Que meu estado, meu querido Pernambuco, tá dando a cara, vamos dizer assim, né? Aumentando o seu nível de emprego. Isso é muito bom. Agora, o quê? O porquê? Se tivemos eleições democráticas, né? Não tivemos confusão, exceto a violência na campanha de São Paulo, mas quem ganhou, ganhou, né? Não teve diferença, ganhou a direita, ganhou a esquerda, a direita ganhou mais que a esquerda. Então, politicamente, nós estamos bem.
A eleição do Senado, da Câmara, parece que ontem fecharam um acordo. Já está decidido que é um deputado do Podemos da Paraíba, não sei o que lá, Mota. Então já está consolidado. A crise política, a anistia que se dá a Bolsonaro, eles criaram uma comissão para não decidir nada, porque comissão não decide nada, mas daqui o ano que vem, em fevereiro, eles começam a fazer isso. Acho que foi bom o adiamento que ia ser votado ontem no Senado, quinta-feira, quarta-feira ia ser votada no Senado, na Câmara, na Comissão de Constituição e Justiça, que ia com certeza ser aprovada. Aí pode ser que dê uma loucura no Arthur Lira e ele votasse essa matéria, que é inconstitucional, tá? A anistia é inconstitucional, mas o meu assunto não é esse. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: todas as variáveis econômicas estão positivas. Mas por que o dólar está aumentando tanto? Desconfiança do governo Lula? Sim, como assim, Antônio? Peraí, o governo Lula é democrático. Mas o governo Lula ele precisa de cortar gastos. Porque a dívida interna está muito alta. A dívida interna pode chegar em 2026 com 92% do PIB, ou seja, para cada 100 reais, em tese, né? Cada 100 reais que o governo arrecada, 92 estarão comprometidos para pagar as contas obrigatórias. Água, luz, telefone, aposentadoria, previdência, seguro-desemprego, etc, etc. Então a dívida interna é muito longa. E o superávit fiscal que eles estão fechando em 2024 é uma ilusão. Porque, vamos fechar o superávit, mas tirando 20 bilhões que foi para a dívida pública. Mas não, esses 20 bilhões não entram na conta. Então o Brasil vai fechar a conta devendo 20 bilhões, mas diz que esses 20 bilhões não entram. Então foi para debaixo do tapete. Mais 19 bilhões lá para a questão do Rio Grande do Sul. Então, a gente imagina, 49 bilhões, 50 bilhões de reais, vamos trabalhar. Que superávit é esse? Que você, fechei o superávit, teve superávit em 2024, mas eu tenho uma despesa de 50 bilhões. Não tem, né, gente? Então, não dá para enganar. A questão da dívida interna e externa tem que ser discutida. O Senado, que é o responsável, né, pelo controle, pelo endividamento dos estados, precisa de atuar. Não deixar que estados e municípios se endividem no mercado internacional, porque isso cria um problema. A dívida interna é monstruosa. O governo está pagando juros de 46%, 47% para refinanciar, para recomprar, para enrolar a dívida de um ano. O governo hoje deve fechar para pagar a dívida de 2, 3 bilhões, não tem ideia, mas é bilhões, né? Por dia para que rola daqui em 2035, 2036. E é em juros de 40 e tantos por cento. Não queremos baixar os juros? Não pode baixar os juros, vai aumentar. Não se assuste se o presidente do Banco Central, eu não sei se ainda tem reunião do cupom esse mês de novembro, dezembro, mas tem que aumentar os juros por causa esse exagero, né? Do aumento do dólar no mercado no Brasil. A desvalorização do real é muito grande. Mas o Banco Central, eu não sei, sinceramente, né? O presidente, quem sabe é o presidente do Banco Central, eu também não sou economista. Podia vender um pouco desse dólar? Podia, mas se o Banco Central pegar agora o dinheiro, está na nossa poupança lá, como eu disse, de 372 bilhões de dólares, pegar 1 bilhão, 2 bilhões e vender esse dólar no mercado, ele não está resolvendo o problema. Ele está dando um paliativo. É como se você tivesse com febre e chegasse no hospital e o médico só te desse aspirina e mande você para casa, que é o que o SUS faz. Você curou a febre? Não. Você tomou um remédio que combate a febre, mas a consequência da febre não foi tratada. Porque a causa do Brasil hoje é o quê? A febre no Brasil é a dívida pública interna, que é muito alta. E um país que não quer cortar gastos. O governo do PT não gosta de cortar gastos, ele gosta de gastar. Mas o Brasil precisa de passar uma tesoura nos seus gastos. Eu não sei como, eu não sei ainda, porque o governo deve estar mandando hoje, amanhã, alguma coisa para o Banco Central, para o Congresso Nacional, projetos de lei, emendas constitucional, e serão discutidos durante um bom tempo com relação à questão da redução de gastos. Precisamos com urgência, né, a redução de gastos no Brasil. Mas, Antônio, cortar gastos, nós temos tantos problemas que precisam de investimento, precisam do governo, atuação do governo.
A ausência do Estado, né? Investimento em infraestrutura, em estrada, rodagem, né? As rodovias de Pernambuco estão todas atrapalhadas. Não tem estrada boa em Pernambuco, a não ser algumas lá no Recife, ao redor do Recife, que a governadora está fazendo. Mas aqui pelo sertão adentro, as estradas todas esburacadas, né? O governo não tem saneamento básico. Precisa de gastar. Agora, gastar como se não tem? Porque a despesa do Estado é muito grande, né? O Estado é muito grande, né? O Estado, ele é, vamos dizer assim, cavalar. O gasto com a administração pública é muito alta. Você não tem ideia o orçamento da Câmara, do Senado, do Banco Central, do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Justiça, dos tribunais de um modo geral, né? É um gasto muito grande. E o Ministério da Fazenda são ministérios. E ainda um governo, quando nós temos um governo, que gosta de ter cargos, né? Você vê, qual é o projeto de Lula? O projeto de Lula foi tentar reestatizar novamente a Eletrobras. Para quê? Para ele colocar amigos dele. O governo Lula parece com um projeto de lei para mandar para o Congresso para alterar as agências reguladoras, que é para coincidir, pelo menos parece que é só coincidir o mandato, ele indicar, porque os presidentes das agências reguladoras hoje, como do Banco Central, foram indicados por Jair Bolsonaro, então Lula não aceita. Isso não é política de governo. As agências reguladoras são instituições do Estado, não tem nada a ver com política. Mas por que o PT quer isso? Porque quer empregar amigos. Não é para ficar 4 anos lá, se ele ganhar mais 8 anos os amigos dele. É a mesma coisa, a autonomia do Banco Central questiona. Gente, a autonomia do Banco Central é fundamental. Agora, por que a implicância do PT e de outros partidos com o presidente do Banco Central? Porque ele foi indicado, foi o primeiro, né? A autonomia do Banco Central começou no governo Bolsonaro, e agora o Galípolo, né? Tomara que o Lula ganhe em 2026 e mantenha o Galípolo por mais 8 anos, por mais 2 anos. O problema é dele. Né? Agora, o Neto, né, que é o Roberto Campos Neto, está no presidente do Banco Central, foi eleito, ele foi indicado, ele foi sabatinado pelo Senado, foi aprovado. Ele tem que fazer uma política de Estado, não é uma política de governo Lula. Não podemos fazer como fez no governo Dilma, um presidente do Banco Central baixou os juros na tapa. O que aconteceu? Olha o desastre da economia do governo Dilma. Foi um desastre, a maior recessão da história do nosso país foi no governo Dilma. Não, mas foi o golpe. Não foi, gente. Foi a loucura do Banco Central naquele ano, ao invés de aumentar os juros, ele baixou os juros e teve o desastre que foi a economia da Dilma. Uma das maiores, lamentavelmente, 2014, 2015, 2016, nós tivemos uma recessão brutal. Por quê? Porque não tinha política econômica. E às vezes tem que cortar na carne. O que o governo do PT tem que fazer é cortar na carne, cortar essa despesa. O governo tem que parar de gastar. Mas, Antônio, você está sendo contraditório. Não. O Brasil precisa de muito investimento, precisa de melhorar muito na saúde, na educação, na habitação, no saneamento básico. Agora, o problema do Brasil não são as obras de infraestrutura, é a máquina administrativa que é muito cara. Então tem que diminuir a quantidade de órgãos que não serve para nada, porque as informações no Brasil não servem para nada. O governo não se comunica. Essa é a grande verdade. Os órgãos são criados. Uma agência que é vinculada ao Ministério das Minas e Energia não se comunica com o Ministério das Minas e Energia. Uma agência reguladora que é do setor de cinema não se comunica com o Ministério da Cultura ou da Educação, que são fundamentais, são coisas interligadas. Infelizmente, esse é o problema. O Brasil é muito fechado. As informações são truncadas. Então, e a máquina é muito cara. Agora, onde é que ele vai cortar? Tomara que não seja no BPC, o benefício de pagamento continuado, né, que é o LOA, para pessoas com mais de 65 anos, que não têm o de que comer e tem um salário mínimo. Vai cortar. Né? Tomara que ele não altere o seguro-desemprego. Ou seja, cortar gasto tirando do pobre é uma injustiça. Né? Eu acho que tem que cortar gasto tirando da máquina pública. Eu não sei como, porque eu não trabalho na administração pública, eu não sei qual é o gasto, mas tenho certeza que se fizer uma leitura rápida de um bom contador, um bom economista, numa contabilidade, numa folha de pagamento do Ministério da Saúde, do Ministério da Previdência, vai encontrar onde cortar gastos. Tem muita coisa para cortar. Agora, tirar do pobre, isso é que eu não aceito.
mas eu espero que o governo Lula, através do seu ministro da Fazenda, o Haddad, e da ministra do Planejamento, a Simone Tebet, mande um projeto de lei para o Congresso Nacional e que a sociedade realmente se envolva nesse processo. Que nós temos que encontrar, eu gostei uma informação da Simone Tebet, ela dizendo que precisamos de acabar com as economias, com as coisas que não são consistentes, não são boas, não trazem benefício. Né? Cortar a despesa de órgão que não traz benefício nenhum. Tem muita muita despesa que não traz benefício nenhum, é só para manter o cabide de emprego das pessoas. E isso é muito triste. Então o governo Lula tem a oportunidade, né, de readquirir a confiança na economia, no mercado, cortando na pele, cortando na carne os gastos públicos de uma forma coerente, de uma forma justa, que não prejudique de tal forma o mais pobre. Na ponta do sistema, que não prejudique a saúde, que não prejudique o benefício de pagamento continuado, o LOA, aquela pessoa que tem 65 anos ou mais, não tem de que sobreviver, que tem que ter fiscalização, tem, tá, gente? Eu não aceito a fraude tem que ser combatida em qualquer circunstância. Se a pessoa está no BPC, com salário, com Bolsa Família, que não tem direito, está recebendo o LOA que não tem direito, que deve ser cortado, porque realmente tem que haver um cruzamento de CPF para ver pessoas que estão recebendo Bolsa Família, pessoas que estão recebendo BPC ou LOA e tem bilhões, né, por fora, né, na mutreta, principalmente em pequenas cidades, onde as pessoas são amigas do prefeito e vão por aí afora. Ok? Vocês sabem do que eu estou falando. Eu não acuso ninguém, não tem prova, mas isso ocorre muito. É preciso que o governo faça com seriedade, corte os gastos e que o dólar realmente, eu acho que esse ano não tem mais jeito, mas o dólar realmente não tenha a valorização que teve, porque o aumento do dólar é sempre em prejuízo do mais pobre. O rico está protegido, porque o rico ganha em dólar, o rico dolariza. Quem ganha 10, 20, 30 mil por mês consegue se escapar da inflação e da desvalorização da moeda, porque ele já está dolarizado. Agora, para o pobre que só ganha salário mínimo, que só tem reajuste uma vez por ano, esse está ferrado. Não vai do supermercado, quando chegar já está passando fome, porque o salário mínimo não dá para comprar mais nada hoje. E isso é triste. Isso deixa o país cada vez mais pobre e cada vez mais em situação difícil para que a gente um dia seja um país justo, um país que diminua a miséria, que acabe com a fome, pelo menos. Ok, gente? Muito obrigado e até a próxima.